Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Esta é a 7ª parte do curso de React Native. No vídeo anterior, eu falei sobre dimensões do componente. Expliquei que um componente ele pode ter dimensões fixas ou dinâmicas usando flex. Então, neste vídeo, eu vou falar sobre Flexbox, tá? E como usar para deixar o teu aplicativo compatível com qualquer tela de celular. Na descrição do vídeo tem todos os links das aulas anteriores. Então, se você quiser dar uma olhada, é só baixar lá na descrição do vídeo, tá bom? E esse código aqui, onde nós vamos começar, é exatamente o código do vídeo anterior. E para falar de Flexbox, são 3 propriedades principais. É o Flex Direction, Justify Content e Align Items. Então a gente vai ver esses 3, como funciona cada um deles e como você usa para mexer no layout do seu aplicativo e deixar ele compatível e dinâmico para qualquer tela de celular, tá? Então, o primeiro item aqui é o Flex Direction. O nome já diz, né? Direction, direção. É através do Flex Direction é que você vai dizer como seus componentes filhos vão aparecer, em que direção, né? Se é linha ou coluna, tá? Então, é através do Flex Direction que você diz qual é o eixo principal em que os seus componentes eles vão ser dispostos na tela. Então, lá, como de costume, vamos lá no código, que é muito mais fácil de entender na prática, né? Então, vamos mexer aqui no nosso código. Só para ficar coerente com este vídeo, vou colocar aqui Flexbox, app. Esse aqui é o código do vídeo anterior, tá? Aqui eu estava usando flex, que é para deixar a dimensão do componente filho aqui dinâmico. Mas para a gente abordar a Flexbox, eu vou deixar esses componentes fixos esses componentes filhos com dimensões fixas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, comprimento, vou deixar 80 e altura vou deixar 80 também. Eu vou colocar essas dimensões fixas para esses 3 componentes. Isso é só para facilitar a didática aqui do Flexbox, para você entender a utilidade do Flexbox. Pronto. Aqui o estilo, esse container view, no estilo ele estava usando uma dimensão de altura fixa, que era aí 400. Então o que a gente vai fazer? Vamos usar flex valor 1. Esse flex valor 1 ele está dizendo que os componentes filhos que estão aqui dentro do container view, eles podem usar todo o espaço disponível na tela para aparecer, tá? E aqui a gente vai usar a primeira propriedade que a gente viu aí, que é o Flex Direction. E a gente viu que você tem 2 opções. Row, que é linha, ou column, que é coluna. E aqui você está dizendo, olha, eu quero que os meus componentes filhos, eu vou colocar row para a gente começar, tá? Linha. Aqui eu estou dizendo que os componentes filhos, ou seja, esses 3 componentes, eles vão ser dispostos na tela do celular de maneira horizontal, ou seja, linha. Então aqui eu estou dizendo para o React Native que o meu eixo principal é linha, tá bom? Vou salvar isso aqui e vamos carregar esse código lá no emulador. Vamos esperar ele carregar. Pronto, carregou. Então olha o que aconteceu. Eu tenho 3 componentes com 3 tons de azul, né? O mais claro até o mais forte. E eu disse que a direção é linha, então ele colocou como? Dispôs
os componentes filhos na tela de maneira horizontal, conforme está definido aqui, linha, tá? Então vamos lá. Eu quero mudar a direção dos componentes. Eu quero dispor ele como coluna. O eixo principal vai ser coluna. Então você vem aqui e troca para coluna. Então vamos carregar aqui na tela do celular. Então o eixo principal vai mudar. Olha, mudou. O eixo principal era linha, agora o eixo principal é coluna. Então ele dispôs esses três componentes filhos em forma de coluna. Então Flex Direction é bem fácil de entender. Linha, coluna. Aí você define a disposição dos componentes, tá bom? Então vamos lá para a próxima propriedade, que é Justify Content. Vamos aqui para outra aba. Aqui está o Justify Content. Então aqui você tem mais opções. Então o que é o Justify Content? Ele serve para você dizer para o React Native como você vai distribuir os seus componentes no eixo principal. Então você tem essas opções aí, ó, Flex Start, Center, Flex End, Space Around, Space Between e Space Evenly, tá? Então você está dizendo basicamente que você quer que os seus componentes filhos sejam distribuídos a partir do início, ou no centro, ou no final. E aqui em relação aos componentes, né? Se você quer que tenha um espaço ao redor do componente, ou que tenha um espaço between, entre os componentes, ou space evenly, ou seja, que o espaço seja uniforme entre os componentes que você criou, tá bom? Então vamos aqui brincar um pouco com o código e vamos usar essa outra propriedade aqui, que é o Justify Content. Vamos lá colocar aqui no estilo, né, do nosso container principal, que é View, Justify Content. Vamos começar, eu vou usar o Space Between. Space Between. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu já defini o eixo principal, é coluna. E aí eu estou dizendo que eu quero que haja um espaço entre esses três componentes. Vamos lá carregar no emulador? Deixa eu recarregar aqui. Vou esperar aparecer. Tá, esses são componentes distribuídos aí na tela. Olha o que aconteceu. Ele continua no eixo principal, que é coluna. Tá vendo aí? Como a gente definiu aqui. Só que agora eu coloquei um Justify Content. Eu pedi para colocar espaço entre os componentes. Olha o que ele fez. Ele distribuiu ao longo do eixo principal coluna e colocou um espaço entre eles. Tá? Agora vamos mudar o valor do Justify Content. Vamos colocar aí Center. Vou salvar. Então olha o que vai acontecer. Vou carregar aqui no emulador. E aí eu estou falando pro React Native. Eu não quero mais que você distribua os componentes filhos com espaço. Eu quero que você coloque eles todos no centro. E foi isso que ele fez. Olha, pegou os três componentes filhos aqui e colocou ele no centro. Tá? Agora, e se eu mudar a direção aqui? Colocar linha. Mudar o eixo principal para linha. Então ele vai obedecer o que está descrito aí. O eixo principal mudou para a linha. Então ele distribuiu os componentes filhos aqui na linha. E continuou colocando eles no centro. Ele só mudou a direção de coluna, foi para a linha. Tá bom? Então aí já vimos Flex Direction, já vimos Justify Content. E agora vamos para a última propriedade,
A última propriedade é Align Items. Para que serve esse Align Items? O nome já diz, né? Alinhar. O Align Items serve para você alinhar os componentes filhos no eixo secundário. Tá? O que isso quer dizer? Se no Flex Direction você escolheu linha como eixo principal, o eixo secundário é coluna. Então aqui o Align Items serve para você alinhar os componentes filhos em coluna, que é o eixo secundário. E aí você tem as opções, que é o Flex Start, Center, End e Stretch. O que é Stretch? Stretch é esticar o componente. Então vamos lá, na prática, entender o que isso significa. Para facilitar o entendimento, eu vou voltar aqui a direção para coluna. Tá? E vamos acrescentar a propriedade aí que a gente acabou de aprender, que é o Align Items. Deixa eu colocar aqui. Align Items. E eu vou usar o Stretch. Bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Vou salvar e vamos rodar aí no emulador. Pronto, apareceu. E agora você vai se perguntar, peraí, mas não mudou nada, né? Então vamos entender o que está acontecendo. Olha, Flex Direction, coluna, tá ok, certo? Ele colocou os componentes filhos no eixo principal coluna. Justify Content, ele colocou no centro? Colocou no centro. Ok. Se o eixo principal é coluna, aqui, coluna, o Align Items ele vai se aplicar ao eixo secundário. Então, eixo principal coluna, o eixo secundário é linha. Então, o Align Items ele vai se aplicar nessa direção, ó, horizontalmente, na linha. Tá? E o que eu falei para ele? Stretch. Eu estou falando para ele, estica os componentes para caber na tela. Então ele deveria esticar o componente até o final aqui, ó, na direção horizontal, na direção de linha. Só que ele não esticou. E eu vou explicar por quê. O Align Items ele só funciona se você não usar dimensões fixas. Tá? A gente aprendeu isso lá no vídeo anterior. Você pode colocar dimensões fixas nos seus componentes. É por isso que eu coloquei dimensões fixas aqui, para você poder entender esse conceito. Tá? Porque aí, ó, eu pedi para ele esticar o componente filho. Só que ele não estica se o componente filho tiver dimensões fixas. Então, por exemplo, vamos olhar para o componente do meio, né? Que é esse aqui. Eu falei para ele esticar. Só que ele não vai esticar o componente horizontalmente, porque aqui o comprimento está 80. Então ele obedeceu a dimensão fixa 80. Se você quiser que o stretch funcione, você não pode ter dimensões fixas no seu componente. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar o comprimento do componente 2 e do componente 3. Eu só vou deixar definido a altura, tá bom? Então vamos lá, eu vou carregar aqui no emulador. E o que ele deve fazer é esticar os dois últimos componentes. Olha, ele esticou. Stretch, esticar. E ele esticou no eixo secundário, né? Na linha. E ele colocou até o final. Bacana, né? E como ele age no eixo secundário, a altura eu posso variar. Então, a altura do componente 3 eu vou aumentar para 180. Vamos dar uma olhada no emulador? Componente 3 ele tem que aumentar de altura. Olha, ele aumentou 180. Tá bom? Olha que bacana. Bom, é basicamente isso. Você pode alinhar os componentes, como a gente viu, ele estica. Você pode usar... Como você tem aqui, ó, Flex Start, Flex Center, Flex End. Então você pode definir aonde ele vai iniciar
o alinhamento dos componentes filhos. Tá? Então esse aí é um conceito principal que você precisa saber para começar a misturar esses três conceitos aí, o Flex Direction, Justify Content, o Align Items. Você mistura eles para você poder ter um layout dos componentes da maneira que você quiser, tá bom? É basicamente isso, para explicar o conceito, né? Ver o conceito funcionando aí no emulador, trabalhando, como eles se aplicam, né? Como eles trabalham juntos e como você pode arquitetar isso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, vai ter mais vídeos sobre esses e sobre outros assuntos. Se você gostou, coloca um comentário, compartilha com alguém que você saiba que tem interesse nisso, que quer aprender a programar, que quer entrar nessa área, tá bom? Vai ter muito assunto, vou falar sobre vários tópicos, tá bom? Dá uma olhada na descrição, tem os links lá, tá bom? Espero que você tenha gostado e no próximo vídeo eu vou falar sobre manipular a entrada de texto. Entendeu? Então, pouco a pouco, com esses conceitos sólidos, você pode montar um aplicativo bem bacana, tá bom? Porque você vai ter uma base para trabalhar isso, saber os conceitos, como tudo isso se encaixa, tá bom? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!